Olá pessoal, aqui é o professor Anselmo, Direito Constitucional, e agora você vai acompanhar um trechinho da nossa segunda aula, que vai falar sobre tutela constitucional das liberdades, direitos sociais e políticos. Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like nesse vídeo. Um abraço. Olá pessoal, retomando aqui os nossos estudos preparatórios para o exame da ordem. Hoje na nossa segunda aula de Direito Constitucional. Na primeira aula nós fizemos um panorama sobre o que é a Constituição, mostramos como ela é criada, toda a classificação, concepção filosófica, jurídica dela, e tratamos de um tema muito especial que deve ter em toda a Constituição de qualquer país, que são os direitos fundamentais. E aí a pergunta que surge é, e se esses direitos fundamentais forem descumpridos? Qual que é o mecanismo que você usa para mitigar essa situação? E hoje nós trataremos justamente disso. Vamos tratar dos remédios constitucionais que visam tutelar esses direitos fundamentais, tá bom? Então iniciaremos por habeas corpus, que é um tema fascinante, todo mundo gosta de estudar. Depois passaremos por mandado de injunção, mandado de segurança coletivo, e aí vamos caminhando aqui nessa segunda aula. Beleza? Então vamos iniciar, vamos lá para a tela com habeas corpus. Vamos lá. Então, pessoal, o que é o habeas corpus? Todo mundo ouve muito falar, é uma coisa que a gente ouve desde o início da faculdade, e é justamente aquela noção que é trazida já no início da graduação. O habeas corpus ele visa tutelar a liberdade. Então, ele é utilizado para proteger o indivíduo que sofrer ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Então, você vê que o objeto do habeas corpus é muito restrito, sempre objetivando a liberdade. A partir do momento que tiver uma ilegalidade, um ato que a gente chama de coator, um ato que cerceie ou tenha um potencial cerceador da sua liberdade, você dará o ensejo do ajuizamento do habeas corpus, sempre por uma ilegalidade ou abuso de poder. Beleza? Ponto muito importante em relação ao habeas corpus é que ele é gratuito e não é necessário advogado para sua impetração, tá bom? Esse ponto aqui é muito importante porque ele diferencia dos demais remédios constitucionais. O habeas corpus ele pode ser impetrado tanto pela pessoa como por um terceiro em benefício da pessoa. E aqui nunca precisará de advogado. E aí a gente lembra daquelas histórias de presidiários que elaboram seus próprios habeas corpus em papel de pão, né? Tem vários outros, papel higiênico, várias outras histórias aí curiosas, justamente em razão da desnecessidade, da não necessidade da capacidade postulatória, que é atribuída somente aos advogados, tá bom? Então o HC ele é gratuito, muito importante, e mais importante ainda é que não precisa de advogado para sua impetração. Quem são os legitimados ativos? Bom, basicamente qualquer pessoa que se achar nessa condição de cerceamento da sua liberdade, um potencial cerceador da sua liberdade. Mas aqui a gente classificou pessoas físicas, jurídicas também que podem ter algum tipo de restrição ali dentro da sua liberdade, estrangeiros, defensoria pública, Ministério Público ou até mesmo o magistrado pode conceder de ofício. Em relação a esses três últimos aqui, defensoria pública, MP e o juiz, aqui é naquela ideia de legitimação extraordinária, Pede-se a tutela do habeas corpus, pede-se em nome próprio para proteger direito alheio. Então a defensoria pública ela entra pedindo em nome de terceiro a concessão da liberdade ou para fazer cessar aquela coação praticada com abuso de poder ou qualquer tipo de ilegalidade. De igual modo aqui o Ministério Público e o magistrado também dentro dessa linha de legitimação extraordinária. A legitimidade passiva vai ser a autoridade coatora, que é quem pratica o ato cerceador da liberdade. Aqui eu só faço um esclarecimento pontual, que a autoridade coatora pode ser também privada, tá certo? Muita gente pensa que tratando de habeas corpus, cerceamento da liberdade, todo mundo imagina a prisão, mas não. Não só o encarceramento vai gerar a possibilidade de habeas corpus, Você pode ter uma limitação à sua liberdade ali numa entidade privada, por exemplo, e aí eventualmente vai caber a impetração do habeas corpus, beleza? Então, entidade privada também pode ter legitimidade passiva para figurar no habeas corpus. Um ponto extremamente importante que eu coloquei aqui é sobre o controle de constitucionalidade no HC. Então, aqui eu vou até pedir para voltar aqui para mim para explicar esse ponto. A gente vai tratar de controle de constitucionalidade lá no finalzinho do nosso curso, na nossa oitava e última aula. E aí eu queria só fazer um esclarecimento em relação ao habeas corpus, vou antecipar até um pouquinho o conteúdo lá daquela aula para explicar esse ponto que é bastante importante e tem uma incidência muito grande na prova.
Nós temos basicamente dois tipos de controle de constitucionalidade. Temos o controle concentrado, que é aquele proposto geralmente para o Supremo Tribunal Federal, é um órgão que tem competência exclusiva para analisar aquele mérito aquelas ações diretas que a gente vai ver detalhadamente lá na 8ª aula. E nós temos o controle difuso, ou o controle que a gente chama de por via incidental ou por via de exceção. Nesse controle difuso, qualquer pessoa pode arguir a inconstitucionalidade de um ato normativo. E aí ele não fará por meio de uma ação específica impugnando o ato. Veja, no caso de habeas corpus, por exemplo, imagine que seja editada uma lei que fala que você estudar, hipoteticamente, você jogar bola é crime. Passou a ser crime, o Estado não permite mais a prática desportiva de futebol. Diante disso, você é preso em razão disso. Aí você fala, olha, o esporte ele é garantido na Constituição, o lazer, enfim. Então eu vou entrar com habeas corpus pedindo a minha liberdade por essa prisão que eu entendo ser ilegal. E na minha causa de pedir, o fundamento para eu pedir essa liberdade é a arguição de inconstitucionalidade dessa lei por, evidentemente, contrariar a Constituição. Então veja, o meu pedido final é a concessão da liberdade, é fazer cessar aquele ato coator. Mas a minha causa de pedir, o fundamento para que eu faça esse pedido de liberdade é a alegação de que essa lei que justifica a minha prisão, ela é inconstitucional. Então veja, no controle difuso, que é esse que a gente vai tratar aqui, em que cabe aqui no habeas corpus, a gente vai tratar da inconstitucionalidade na causa de pedir e não no pedido final da ação. O pedido final vai ser aquele do objeto da ação, como no habeas corpus é a liberdade. Mas a causa de pedir, o fundamento para você entrar com essa ação é em razão de uma inconstitucionalidade, tá bom? A gente vai ver um pouco mais detalhado isso lá na 8ª aula, onde a gente vai tratar de controle de constitucionalidade de modo bastante detalhado, porque é um tema extremamente interessante. Mas para fins de habeas corpus, você tem que entender que cabe sempre no caso de controle difuso, ou controle concreto, controle por via incidental, por via de exceção, naquele onde a causa de pedir é o fundamento da inconstitucionalidade e não o pedido final. Lá no controle concentrado, vocês vão ver que as ações diretas, o objetivo delas é justamente falar da inconstitucionalidade. O pedido final vai ser expurgar aquela lei apontada como inconstitucional do ordenamento jurídico. No controle difuso, no controle concreto, que é relacionado a um caso concreto, não. O pedido vai ser aquele objeto da demanda, o bem da vida tutelado, mas a causa de pedir vai ser a arguição de inconstitucionalidade, tá bom? Então, em resumo, no habeas corpus é possível arguir a inconstitucionalidade desde que seja na causa de pedir, nessa modalidade de controle difuso, de controle concreto, tá bom? Nunca controle concentrado, beleza? Então, essa é a ideia, vamos voltar para o slide. Então aqui, como a gente colocou, o HC é cabível no controle concreto, tá bom? Lembre aqui para você fazer um link com essa palavrinha concreto, é sempre relacionado a um caso concreto. É um caso concreto, tá bom? Então aqui, o pedido de liberdade, você foi preso injustamente, por exemplo, é um caso concreto onde você vai arguir na sua causa de pedir, a arguição de inconstitucionalidade. Veja, você vai falar para o juiz, olha, essa lei que justifica a minha prisão é inconstitucional, então, em decorrência disso, a minha liberdade deve ser garantida. Beleza? Fiquem tranquilos que em relação ao controle de constitucionalidade, veremos com muito mais calma lá na nossa 8ª aula, lá na nossa última aula. Você acabou de acompanhar um pequeno trecho da nossa aula. Para receber mais conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal e siga a gente nas redes sociais. Um abraço!